E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Lucas Riege, professor de Ciências e Biologia de vocês. E hoje a gente vai falar da semana 5 do PET 3 de Ciências do nono ano. Se você está no nono ano, já me acompanha, já deixa seu like, deixa seu gostei, se inscreve no canal para acompanhar as próximas semanas, né? Semana passada eu já deixei disponível a semana 4 e ainda essa semana, como eu prometi para vocês, vou deixar disponível a semana 6 também, a próxima semana, ok? Nós estamos falando de genética, a gente viu semana passada alguns conceitos introdutórios, a gente viu a diferença entre célula haploide e célula diploide, super importante para a aula de hoje. E mais uma vez eu venho relembrar para vocês aqui, né? Olha só que legal, a diploide é quando nós temos os cromossomos pareados. A gente viu isso no slide também. Olha só o slide aqui. Aqui a gente tem os cromossomos dos gametas, ou seja, eles não estão pareados porque eles são células haploides, tá? Eles só vão se tornar pareados quando eles realizarem a fecundação, tá? Bom, a partir do momento que eles se unem, aí eles ficam pareados aqui, né? Na imagem do material de vocês, vocês estão vendo ele em formato de X. Eles nada mais são do que duplicados, tá? Eles foram duplicados, eles fizeram isso aqui, ó. Ok? Eles fizeram esse movimento aqui e eles se duplicaram, ok? Enfim, eles fazem isso para realizar a divisão celular. Então, eles precisam se duplicar para realizar a divisão celular. Mas o que importam aqui é se ele está pareado, ou seja, se ele tem um parzinho ou não, né? Aqui ele não tem um parzinho, ele é haploide. Se ele tem um parzinho, ele é diploide. Ele é 2N, né? Então, quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cromossomos. Então, esse organismo possui 20 cromossomos. Imagina que isso é uma célula de não sei, de uma planta qualquer. E essa planta tem 20 cromossomos, né? E os gametas dessa planta, quantos cromossomos vão ter? Metade. Aqui, ó, 10 cromossomos. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a metade do número de cromossomos de uma célula somática, da célula original, né? Então, eles só vão ter metade do número de cromossomos se a gente estiver tratando de gametas, né? Então, gametas são haploides e células somáticas são diploides. É basicamente isso que eles estão falando aqui, né? As células diploides são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, ou seja, eles têm que estar pareados, né? Um veio do pai e outro veio da mãe, né? Igual a gente viu aqui. A partir do momento que eles se unem, eles se tornam um só, né? Digamos assim. Nós vimos também que o DNA é o cromossomo condensado, né? A cromatina condensada, e ele fica lá no núcleo das nossas células nucleadas, né? Vimos o que é o material genético, ele pode ser DNA ou RNA. Nós vimos o que são os cromossomos, certo? Os cromossomos homólogos é quando eles estão pareados, tá bem? Ele tem o seu par, um veio do pai e um veio da mãe. E quando ele vai realizar uma divisão celular, ele precisa duplicar. A célula duplica tudo que tem nela para realizar a divisão celular, correto? Né? Uma mitose, por exemplo, ele tem que transformar células filhas idênticas às células mãe. Então, a célula mãe divide tudo que tem nela, né? Ou melhor, duplica tudo que tem nela para poder se dividir, ok? E aqui nós temos os cromossomos duplicados, né? É o mesmo cromossomo que aconteceu, ele só fez isso aqui, ó, duplicou, né? Eu tinha um só e ele ficou dois, ok? E aqui é a mesma coisa, o cromossomo só duplicou. Então eu tenho quantos cromossomos aqui? Eu tenho dois. E aqui eu tenho dois também? Dois também, né? Não tenho quatro. Essa duplicação aqui é o cromossomo que fez, são as cromátides irmãs, é como se crescesse um bracinho ali nele, né?
Lá na divisão celular, essas cromátides vão separar. Aí sim, mas nesse momento, quando elas estão unidas pelo centrômero, ainda são 2 cromossomos, tá? O cromossomo homólogo, ele é correspondente. Cada cromossomo que a gente tem, ele tem um correspondente lá no óvulo, né? Se tem no espermatozoide, vai ter um correspondente lá no óvulo. E no momento da fecundação, olha só que legal, nós temos o zigoto, né? 2N igual a 46. Significa dizer que essa célula N igual a 23 cromossomos aqui dentro, mais 23 cromossomos aqui dentro. Ao se unirem, nós temos uma célula diploide com 46 cromossomos. Tudo certo, pessoal? Eu sei que é um pouco confuso, ainda mais das aulas anteriores, né? Introduzindo sempre conceitos novos, fica complicado mesmo guardar tudo, mas segura as pontas aí, que ao final tem os exercícios. Aqui nós temos o nosso cariótipo, né? Nós vimos também esse conceito na aula passada, é o conjunto dos nossos cromossomos. Vocês conseguem visualizar aí que tem 22 cromossomos. Só que esses 22 cromossomos representam os cromossomos relativos ao nosso corpo, né? Os cromossomos somáticos, podemos dizer. E esse X e Y, né? Esse par de cromossomo, X e Y, se transformando no 23º par, esse é o cromossomo sexual. Ele que vai definir o nosso sexo. Se a gente é menino, ele vai ser X e Y, e se for menina, é X e X. Significa dizer que um cromossomo veio do pai e um cromossomo veio da mãe. A mãe só entrega o cromossomo X, né? Porque ela é uma menina, ela tem XX. O homem pode entregar tanto o X, que ele já tem, quanto o Y, né? Então, sempre quando há uma fecundação, a chance de ter menino ou menina é igual, é 50%, tá? Então, se eu já tenho o X da mulher, o homem vai definir, né? O espermatozoide, na verdade, vai definir se vai entregar o X ou se vai entregar o Y, né? Depende do gameta que está fecundando ali, ok? Olha só que curioso. Então, beleza. Outro conceito muito importante é o conceito de gene. O gene, ele é um pedacinho do DNA. Ele é um pedaço específico do DNA. Né? Ele vai ter todas as informações. Essa imagem é muito legal. Vamos supor que nós temos um cromossomo aqui, né? É um cromossomo homólogo. Eles estão pareados aqui. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Vamos supor que esse aqui na esquerda de vocês é o do pai e o da direita de vocês é o da mãe. Na mesma região, aqui, nessa porção aqui de cima, supomos que tem informação da cor do olho de vocês, né? Vamos supor que a cor do olho vai ser cor escura. Então, a informação está aqui. A informação do cor do olho do pai está aqui, a informação do cor do olho da mãe está aqui. Mas, professor, qual cor que vai ser? A mesma cor do pai, a mesma cor da mãe? Vai misturar os dois? Como é que vai ser? No finalzinho da aula eu vou te explicar, né? Existe um grau de dominância, um vai dominar sobre o outro, um vai aparecer depois de muito tempo, né? Quem tem olho claro aí sabe, né? Às vezes a família toda é de olho escuro, aí só você veio de olho claro, né? Tem um avô, uma avó distante que tinha olhos claros e só em você apareceu, só um irmão, um primo distante apareceu novamente. Isso tudo é explicado pela genética e eu vou trazer todas essas curiosidades para vocês, viu? O tipo sanguíneo também, vamos supor que essa região define o tipo sanguíneo, se você vai ser A positivo, O positivo, B negativo, e assim por diante, né? Essas várias combinações possíveis. Eu, por exemplo, sou A positivo, significa dizer que os cromossomos do meu pai e da minha mãe, ao se unirem, tiveram essa combinação e gerou eu como A positivo. A cor do cabelo, essa região aqui, pode definir se o seu cabelo vai ser claro, se vai ser escuro, se vai ser longo, se vai ser curto, se vai ser crespo, se vai ser liso, e assim por diante. Crescimento, se a pessoa vai crescer muito, ela vai crescer pouco, também é definida pelos nossos genes. Então, cada pedacinho do seu DNA tem uma informação sobre o seu fenótipo, um conceito determinado para as coisas que são visuais, expressadas pelo nosso gene, tá bom?
Então, o gene é isso, é um pedacinho do nosso DNA que vai conter uma informação muito importante para você lá na frente, correto? E nós temos um outro conceito, que dentro de gene nós temos o alelo. O alelo é a variação do gene. Vamos supor que, vamos voltar lá na questão dos olhos claros e olhos escuros. O pedacinho do nosso DNA que fala que vai ter cor clara ou cor escura, ou seja, a cor do nosso olho, vai ter variações. As cores, digamos assim, dos nossos olhos seriam essas variações. E a gente chama essas combinações com as letrinhas. A grande, ou a gente chama de azão, ou A pequeno, também a gente chama de azinho, né? E eles podem ter várias combinações. A gente sabe que um cromossomo veio do nosso pai e um cromossomo veio da nossa mãe. Temos essa combinação aqui que vocês estão vendo. Temos outra combinação, veio do pai e veio da mãe. E aqui também, veio do pai e veio da mãe. Temos essas três possibilidades, né? Guardem isso que agora eu vou explicar para vocês. Vamos supor, e agora eu vou escrever aqui para vocês, que o alelo, ou seja, a variação do gene que determina a cor do olho escura é azão, é A grande. E que determina a cor clara é o azinho. Eu vou colocar aqui para vocês. A cor escura, vamos supor, igual o meu aqui, castanho. Castanho bem escuro o meu olho, né? E a cor clara, azinho, cor clara, né? Então, quem tem o A grande significa dizer que tem olhos escuros. E quem tem o Azinho tem olhos claros. Até aí, tudo bem? Então, beleza. Então, significa dizer que esse indivíduo, né, o pai entregou uma informação. Olha, eu tenho o olho escuro. Estou dando para você. Olho escuro. Azão. A mãe, eu tenho o olho escuro também. Eu dou para você. Azão. Então, esse filho vai ser olho escuro, porque ele tem o azão da mãe e o azão do pai. Então, o filho vai ser com cor escura, cor castanho, né? Agora, o pai tem olho claro e a mãe tem olho claro. Esse filho vai ser o quê? Vai ter olho claro também. E agora aqui, ó, o pai tem olho escuro e a mãe tem olho claro. E agora? O que acontece? Vai ser escuro ou vai ser claro? Vai ser um de cada cor? Não, aí a gente entra outro conceito de dominância. O A grande informa, eu sou dominante. Eu falo, eu sou dominante da cor clara, né? Então a cor escura vai predominar. Então, normalmente, isso não é sempre não. A genética traz isso como uma regra, mas às vezes não é regra, tá? Isso pode acontecer variações. Então, normalmente, quem tem os olhos escuros e se casa com alguém que tem olhos claros, normalmente os filhos dessas pessoas vão ter olhos escuros, não vão ter olhos claros, tá? Professor, tem como um casal de olhos escuros ter filhos de olhos claros? Sim, é perfeitamente possível, tá? Olha só, se eu colocar aqui, ó, um indivíduo que é azão, azinho, igual esse aqui. Ou seja, ele tem olhos escuros, não tem? Olhos escuros. E esse indivíduo vai casar com uma mulher que é azão, azinho. Ou seja, também é olhos escuros. Duas pessoas de olhos escuros estão casando e vão ter um filho. Vamos supor que o gameta escolhido na hora da fecundação, o gameta do pai, o espermatozoide, foi esse daqui, o azinho, que tem um azinho. Entregou. Entreguei. Lá no momento da fecundação. E a mãe, o óvulo dela, entregou esse daqui. Olha só o que gerou. 2 azinhos. Então, se gerou 2 azinhos, esse filho vai ter o olho claro. Então, não se preocupe. Se você tem olhos claros e seus pais têm olhos escuros, não significa que você é filho do vizinho, não. Tá? Pode ficar tranquilo que você é
filho ilegítimo dos seus pais, sim, tá? O que não dá para acontecer ou seja, não é que não dá para acontecer, porque a mutação está aí para provar que tudo é possível na genética, né? Mas é muito mais difícil acontecer um cruzamento entre duas pessoas de olhos claros gerar alguém com olho escuro, né? Porque os únicos alelos que essas pessoas têm são os alelos dos olhos claros. Conseguiram entender, pessoal? Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A variação do fenótipo, não, a variação dos genes, que são os alelos, podem provocar essas combinações. Isso é muito interessante, tá? E nós temos outro conceito, o conceito de heterozigoto ou homozigoto. O que isso quer dizer? Quando eu tenho duas letras iguais, duas grandes ou duas pequenas, eu chamo ela de homozigoto. Simples assim, tá? Quando eu tenho duas letras diferentes, azão e azinho, eu chamo de heterozigoto. O próprio nome já diz. Hétero significa diferente e homo significa igual, né? Igual. Quando a gente homogeneiza uma coisa, a gente deixa aquela substância igual. Então, o homo significa igual. Então, letras iguais, homozigoto. Letras diferentes, heterozigoto. Então, a gente já viu todos os conceitos de alelo. Tem tudo isso no material de vocês, tá, gente? Eu só passei para slide. Olha, cromossomos homólogos, a gente falou. Olha a imagem aqui que eu coloquei lá para vocês, uma imagem bem legal. Falamos sobre genes, que são os fragmentos nas sequências de DNA. Nós falamos de homozigoto, de heterozigoto, olha só que legal, né? O homozigoto, quando ele é dominante, olha só, eu tenho azão. Quando ele não é dominante, ele é dominado, a gente não chama de dominado, a gente tem um outro nome, a gente chama de recessivo. Então, eu vou ter o dominante e eu vou ter o recessivo. E a gente tem o heterozigoto, ou heterozigoto dominante. A gente chama ou simplesmente heterozigoto, tá, gente? Esse heterozigoto dominante, poucas pessoas utilizam. O heterozigoto é quando eu tenho um alelo de um jeito e outro diferente, né? O mesmo, a variação dele é diferente, né? Então, tem um azão-azinho, por exemplo, isso é um heterozigoto. Agora, quando eu tenho azinho-azinho ou azão-azão, ele é homozigoto, né? Quando é azão-azão, ele é homozigoto dominante, ele vai dominar sobre a outra característica, e quando ele é azinho-azinho, ele vai ser homozigoto recessivo, tá bem? A gente viu isso, né? O que é gene dominante e gene recessivo. Olha só que legal. Nas plantas, nós temos a cor rosa e a cor branca. A cor rosa é dominante sobre a cor branca. Significa dizer, se eu tenho uma planta azinho, ela vai ser branca ou ela vai ser rosa? Ela vai ser rosa. Está falando aqui para mim que a cor rosa é dominante em relação à cor branca, tá? Então, num cruzamento, se eu tenho um cruzamento entre rosa e branco, a chance desse indivíduo ser rosa é muito maior, porque a cor rosa domina sobre a cor branca, tá? Continuando o nosso exercício, nossos conceitos, a gente já vai para os exercícios. Nós temos o conceito de locus, que seria o lugar onde está ocupado o gene, né? Aquele alelo está, é o locus. Então, também a gente pode ver esse nome em algum lugar. Então, o locus nada mais é que o lugar que o gene está ocupando, tá? Aquele espacinho ali que vai conter a sua informação. Vimos todos os conceitos, vocês já estão craques nisso, todos esses conceitos que estão aí a gente já viu, agora a gente pode passar para o último conceito, o conceito bônus aqui que o material trouxe para a gente, que é o conceito de fenótipo e genótipo. O fenótipo, pessoal, é aquilo que eu consigo visualizar. Normalmente é aquilo que eu consigo visualizar.
Com exceção do tipo sanguíneo, por exemplo, né? O tipo sanguíneo, se é A positivo, se é O positivo, eu não consigo ver isso, né? Não consigo olhar para alguém e falar, aquele dali é AB positivo, hein? Aquela dali não, aquela dali é B positivo. Eu não consigo visualizar, eu tenho que perguntar para a pessoa, eu tenho que fazer um teste na pessoa, né? Então, algumas coisas, o fenótipo não é tão visível assim, né? Tem que ter outros meios de descobrir. Mas, geralmente, o fenótipo está relacionado a características visuais, como cor do cabelo, cor dos olhos, cor de uma planta, estatura de uma pessoa, se ela vai ser grande, se ela vai ser pequena, né? Se ela vai ser calva, se ela não vai ser, se ela vai ter uma doença ou não. Tudo isso é o fenótipo, é a expressão de um gene. O fenótipo nada mais é que a expressão de um gene somada com as características ambientais, né? Por exemplo, a gente pegar gêmeos idênticos, eles vão possuir o mesmo genótipo. O genótipo nada mais é que as informações genéticas, né? E o fenótipo é a expressão delas, é a expressão desse genótipo. Se eu sou azinho, azinho, né? Meu genótipo é azinho, azinho para a cor do olho, a cor do meu olho vai ser clara. Então, meu fenótipo é cor do olho clara. Vamos supor que eu tenho um gêmeo idêntico, né? E na maternidade a gente foi separados. Um foi morar lá nas montanhas do Tibete, onde bate pouco sol, neva pra caramba, é muito frio. E eu fiquei aqui no Brasil, nesse calorzão que está fazendo e tudo mais. Depois de 20 e tantos anos, a gente se reencontra. A gente vai ter muita diferença, porque o fenótipo tem relação com o ambiente que a gente vive. Se eu pego mais sol do que esse meu irmão gêmeo, eu vou adquirir mais melanina, vou ficar mais coradinho, né, do que esse meu irmão, que ficou lá nas montanhas geladas do Tibete, né? Outra coisa, a estatura, ele não vai conseguir crescer tanto, né, do que eu, por exemplo, eu que estou numa região que não é tão alta assim comparado às montanhas lá do Tibete, que chega a quase 8 quilômetros de altura. Então, pessoas que moram em regiões de alta altitude, elas têm dificuldade de crescimento, elas não conseguem crescer muito. Outra questão seria a tolerância para o frio, por exemplo. Eu não vou estar tão acostumado ao frio quanto a ele. Ele vai estar em umas condições de gelo, né? Temperaturas baixíssimas a todo momento, e eu vou estar de boas aqui, ó, tomando minha água de coco numa sombra, né? Não me preocupando tanto com o frio assim. Então, pessoal, o ambiente influencia muito no fenótipo, tá? Então, não é só o genótipo que influencia o fenótipo, o ambiente também, tá? Isso é muito importante da gente ver. Agora nós podemos ir para os exercícios e ele já pergunta o que é o fenótipo, né? E ele já traz o conceito de fenótipo faltando algumas informações. Vocês vão ver já já. É o conjunto de características decorrentes da ação do ambiente? Veja bem, não é só o ambiente, tá? O ambiente ajuda, mas o ambiente por si só não quer dizer nada, né? Os genes têm que estar sendo expressos de alguma maneira, tá? Então, a letra A não é uma pegadinha. O fenótipo influi no genótipo, transmitindo a este as suas características? É o contrário, né, pessoal? O genótipo, né, o azão, 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 azinho, 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 essa galera aí que vai influenciar no fenótipo, né? Somado com as questões do ambiente. É o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo? Aí sim, né? Só faltou acrescentar aí o meio ambiente. Então, por isso que está faltando informação. A letra C está correta. O fenótipo é o conjunto de características de um indivíduo? Não necessariamente, né? O fenótipo por si só não é. O genótipo também é, né? E ele é o conjunto de informação dos genes? Não. O conjunto de informação dos genes é exatamente o genótipo. Tá ok, pessoal? Número 2. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna, né? Relacionar o conceito com o significado. É uma das questões também que eu gosto muito de colocar, né? Relacionar a primeira coluna com a segunda, né? Colocar o número, a letrinha. Gosto bastante de questão assim.
Cariótipo, dominância, genótipo, homozigoto, gênese e fenótipo. Esses são os conceitos que a gente vai tentar relacionar com os significados que estão ali. O primeiro significado está lá, ó, é a unidade fundamental da hereditariedade. Quem que é esse? São os genes, pessoal. Os genes, os pedacinhos do DNA, é que vão ser transmitidos, né? O DNA todo, na verdade, né? O cromossomo vai ser transmitido, e dentro desses cromossomos nós temos os genes, né? E é nele que vai constituir as características das próximas gerações, tá? Então é essa a unidade fundamental da hereditariedade. Então, os genes, já coloca ali a letra E. Indivíduo que apresenta o mesmo alelo em o mesmo locus em cromossomos homólogos. É o mesmo alelo em o mesmo locus. Então, ele está trazendo como homozigoto, tá, gente? Se ele for azão, ele é um homozigoto dominante, não é? Então, é o mesmo alelo, só que em cromossomos homólogos, né, correspondentes. E se for azinho, ele vai ser homozigoto recessivo, né? Então, é o D, homozigoto, o mesmo alelo em cromossomos homólogos. É determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Aqui, agora ele colocou o meio ambiente. Então, só pode estar falando de quem? Do fenótipo. Coloca a letra F ali, bem grandona. O gene exerce dominância quando ele se expressa, mesmo que em dose simples. Então, ele está dominando. Se ele está dominando, ele está exercendo dominância. O próprio conceito aqui está dizendo, né? O próprio significado aqui já está dando a dica para você. Então, a letra B, né? O que significa esse dose simples? A dose simples é se ele tiver apenas um azão, ele já vai definir se, por exemplo, a cor do seu olho vai ser clara ou escura, né? Se tem um azão, já vai ser escuro, não é? Se está em dose dupla, azão, também vai ser, né? Não importa. Então, mesmo que em dose simples, ele já exerce a sua dominância, tá? Passando adiante, qual que é a constituição cromossômica de um indivíduo? Nada mais é do que o cariótipo. A gente viu lá aquela imagem com nossos cromossomos todos, né? Os 22 cromossomos somáticos, mais o cromossomo sexual, o X e o Y, que determinam o nosso cariótipo. Então, a letra A aqui, bem grandona para vocês. Ok? E a constituição genética, agora está falando dos genes, está falando do genótipo. Qual é a constituição genética? Então, a quantidade de genes, o conjunto de genes que a gente tem, nada mais são do que os genótipos, tá? Os nossos genótipos. Perfeito? A número 2 a gente completou. Aqui nós temos a 3. A 3 ela é um pouquinho complexa, tá, pessoal? Eu não cobraria ela agora. Eu colocaria ela lá na semana 6, que a gente já vai ver, né? Na semana 6, eles vão falar exatamente disso, né? Cruzamento entre o homozigoto, entre o indivíduo homozigoto, o indivíduo recessivo e tudo mais. Então, eu vou passar rapidamente e na semana que vem eu vou voltar com esse conceito, né? Com essa questão, para vocês verem que é tranquilo, né? Vou trazer aqui de uma maneira bem simples e bem didática. Prestem atenção, então. Nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem lote de porquinhos da Índia negros, com o mesmo genótipo. Ele já está dizendo aqui, ó, com o mesmo genótipo. Então, todos os porquinhos da Índia, esse lote aqui, são iguais, são idênticos. O que se deve fazer para descobrir se esses animais são homozigotos ou heterozigotos? A primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é escrever. Quando você vê uma questão de genética, você tem que escrever todas as informações que estão ali. Aí eu coloco aqui. O que ele falou? Pelagem branca ou melhor, pelagem negra é dominante a pelagem branca. Eu coloco aqui. Então, ela é recessiva, certo? Então, se a pelagem negra é dominante e a pelagem branca é recessiva, a gente já pode afirmar que a pelagem negra é azão ou azão, azinho. Concorda comigo?
E a pelagem branca? A pelagem branca só pode ser azinho, azinho. Concordam comigo? Porque é assim que funciona. Se uma é dominante, basta apenas um alelo aparecer ali para dizer que ela é negra, né? Pelagem escura. Perfeito. A gente pode continuar escrevendo aqui. Agora vamos para a principal questão, né? Que ele está perguntando. Como que eu faço para descobrir se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto? Se os porquinhos da Índia que esse produtor tem aqui, né? Eles têm o mesmo genótipo, né? Eles são azão, azão ou azão, azinho. Todo mundo ali tem o mesmo genótipo. Tem que descobrir se ele é dominante, né? Homozigoto, dominante, ou se ele é heterozigoto. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou precisar pedir emprestado uma fêmea, né, de um outro criador, né, que seja com pelagem branca. Porque aí, a partir do momento que eu cruzar, eu vou gerar os descendentes e esses descendentes vão me dar a resposta. Vou te provar aqui. Olha, se o meu indivíduo, o pretinho, né, o indivíduo desse criador, porquinho da Índia negro, né, esse porquinho da Índia pretinho, for heterozigoto, ou seja, azão, azinho, ele vai cruzar com o porquinho da Índia branco, que só pode ser azinho, azinho, né, que eu pedi emprestado, a fêmea, né, e ele vai gerar os descendentes. Aí eu faço um negócio bem legal aqui, ó, que eu vou desenhar aqui para vocês, que é assim, ó. Se esse alelo for escolhido, ele vai pegar um alelo do outro lado, vai parear com outro alelo. Então, o indivíduo só pode ser azão, azinho. Vou tentar desenhar aqui sem pronto. Mas, se eu escolher, ou melhor, se na hora da fecundação o cromossomo escolhido, ou seja, o alelo escolhido foi esse daqui, ele vai encontrar com esse daqui e vai fazer o quê? Opa, azinho, azinho. Tá horrível esse azinho, azinho, né? Um indivíduo preto cruzou com um indivíduo branco e gerou indivíduos brancos. É assim que eu descubro se ele é heterozigoto ou não. Porque a partir do momento que eu cruzar, deixa eu apagar aqui para vocês, vocês vão entender agora. Se eu cruzar aqui, ó, azão, azão, se os meus indivíduos, se os meus porquinhos da Índia forem homozigotos, eu vou cruzar com os porquinhos da Índia branquinho e eles só vão poder gerar indivíduos assim, ó, indivíduos pretos. Eu não vou ter condições de gerar indivíduos brancos, porque eu só tenho como produzir alelos dominantes. E aqui só produz alelo recessivo, mas quando eles se encontram, vai ser sempre a dominância aqui, né? Porque precisa de apenas um para determinar a cor. Tá bem, pessoal? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas nas próximas aulas isso vai ficar mais claro. Na aula 6, a gente vai tratar a respeito disso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou apagar aqui para vocês verem. Ó, na 6, a gente vai falar exatamente disso com ervilhas. Com ervilhas fica muito mais fácil, vocês vão ver por quê. Tá? Aqui a ervilha verde com ervilha amarela. Mas a resposta que a gente pode dar aqui seria, né, que nós precisamos realizar um cruzamento desses porquinhos da Índia negros com uma fêmea, né, um outro indivíduo branco, com pelagem branca, com pelagem recessiva. E os descendentes desse cruzamento, se tiver indivíduos brancos, significa dizer que ele é heterozigoto.
E se tiver só indivíduos pretos, significa dizer que ele é homozigoto, tá bem? Então, essa é a resposta. É um pouco confuso, um pouco complexo, porque precisaria da semana 6. Então, essa questão 3 aí tá um pouco muito avançada para nós, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. A 4. As células de um indivíduo para um determinado locus, ou seja, o locus aí aparecendo, né? Daquela determinada região, apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado, né? No caso aqui não seria gene, seria alelo, né? Então, quando a gente tem o mesmo alelo na mesma região em cromossomos homólogos, a gente está tratando de homozigotos, né? Se eu tenho 2 azão, significa que ele é um homozigoto dominante. E se eu tenho ou melhor, 2 azinho, ele é um homozigoto recessivo, correto? A número 5, para a gente finalizar, resultam das modificações produzidas pelo ambiente que não chegam a atingir os gametas, não sendo, por isso, transmissíveis. O texto acima se refere a características, né, a caracteres hereditários, dominantes, genotípicos, adquiridos ou recessivos. Veja bem, pessoal, ele não está falando aqui de uma característica que é genética. É uma característica ambiental que não atinge os gametas, né? Então não tem nada a ver com genética, tem a ver com uma característica ambiental. O nome correto seria fenotípica, né? Que o ambiente que ajuda a modificar aquilo dali, aquela característica. É como se fosse o seguinte, vamos supor que eu não tenho gene para ter câncer de pele. Não tenho. Por algum motivo, graças a Deus, não tenho. Mas eu pego muito sol. Fico no sol o dia inteiro, todos os dias. Aí eu adquiro, através do ambiente, né, que eu fiquei exposto, o câncer de pele. Então é isso, uma coisa adquirida pelo ambiente. Então só pode ser a letra D, tá? Então essa condição adquirida pelo ambiente. Tá certo, pessoal? Essa questão ela poderia ser fenotípica, né, no lugar de adquirida, mas o adquirido também é respondido. Pessoal, vamos finalizar nossa aula, já deu o nosso tempo, né, para o vídeo não ficar tão longo, e na próxima semana a gente vai ver a semana 6 para finalizar o terceiro bimestre, e no PET 4 eu vou trazer toda semana para vocês, um a cada semana, para vocês não perderem nada, tá? Agora eu estou com um microfone legal, não estou com problema de iluminação, a gente não vai ter problema de som mais, espero que dê tudo certo e peço perdão por não ter compartilhado com vocês essas aulas um pouco mais cedo, mas espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Se você é meu aluno, me envie o PET de vocês. Caso você não seja novo aqui, já deixa o like, se inscreve, compartilha com aquele seu amigo que está precisando fazer o PET para entregar ao professor que está cobrando e não deixem de fazer os exercícios, pessoal. Eu sei que esse momento de estudar em casa é complicado, mas eu tenho certeza que vocês têm total condição de superar tudo isso. Escreve sua dúvida aqui que eu tento responder também. Então, até a próxima. Semana que vem a gente se vê novamente. Um grande abraço.